E olha, o Instituto Médico Legal aqui de Cuiabá aguarda o reconhecimento por parte de familiares de 15 corpos que se encontram no órgão e podem ser sepultados como indigentes. Triste isso, né, gente? Converso agora ao vivo com a repórter Luciana Gavilha, que tem mais informações. Muito bom dia, Luciana. Olá, Alexandre, bom dia para você. Olha só, de fato, 15 corpos estão aí no IML esperando a identificação. E é importante a gente ressaltar nisso tudo que esses 15 corpos já poderiam ter sido enterrados, sim, como indigentes. Mas o IML está esperando um pouco mais, porém não vai conseguir, tá? Porque o número de vagas de câmaras frias no IML é de 28 e tem 15 corpos, portanto já passa aí de uma lotação de mais de 50%. Então, para a gente entender direitinho como as pessoas podem fazer o reconhecimento, reclamar essas pessoas que estão desaparecidas, é que a gente vai falar agora ao vivo com o Eduardo Andraus, que é diretor do IML. Bom dia, Eduardo. Explica pra gente, uma quantidade grande, Todo dia tem procura lá por corpos, por pessoas desaparecidas ou não? É importante que quem tem um familiar, um amigo, vá até o IML, tente fazer o reconhecimento. É possível isso? Os corpos estão em condições de ter reconhecimento visual, por exemplo? Sim. Bom dia. A maioria dos corpos que estão lá no IML hoje são oriundos de cadáveres que não foram reclamados por ninguém. Nem um familiar, nem um responsável compareceu para a retirada desse cadáver. Qualquer pessoa civilmente capaz que conheça aquela vítima, eu falo vítima porque são pessoas que morreram por causa externa. Qualquer pessoa que conheça ou que seja familiar dessa vítima, que está desaparecida, pode se dirigir ao núcleo de desaparecidos da Delegacia de Homicídios, que fica na Tenente Coronel Duarte, e fazer uma procura inicial. Caso lá na delegacia não seja possível encontrar esse familiar desaparecido, pode se dirigir para o IML, que lá nós temos, na nossa Câmara Fria, hoje 15 cadáveres aguardando reclamação ou reconhecimento. Agora, esses 15 corpos que estão lá já poderiam ter sido enterrados. Por que o IML ainda não fez isso? Qual é a alternativa? A gente tem um procedimento no IML de manter esses cadáveres guardados até, no mínimo, 15 dias depois da admissão deles lá. E a gente dá um tempo maior antes de enterrar esses cadáveres, caso a nossa Câmara Fria não tenha chegado ao limite da capacidade dela. E como isso não ocorreu ainda, a gente está mantendo esses cadáveres lá. Diretor, não basta também ir diretamente no IML falar, olha, eu reconheci corpo, eu vou levar ele embora, vou fazer o enterro, É preciso depois passar por uma perícia, o IML faz a confirmação se a informação prestada é verídica? Sim. Não basta a pessoa reconhecer o cadáver, a gente tem que fazer a identificação técnica dele, que é feita tanto pelas impressões digitais, como pela arcada dentária, como pelo DNA. O método mais rápido, barato, factível é a identificação pelas impressões digitais. E isso é feito pelo papiloscopista, o profissional lá da nossa Politec. Só que a gente precisa saber o nome dessa pessoa, para que a gente busque no prontuário civil dele as impressões digitais colhidas quando ele foi fazer o documento de identificação dele. E aí compare com as impressões digitais do cadáver. Caso o confronto seja positivo, está estabelecido inequivocamente que aquele indivíduo é aquela pessoa. Os 15 corpos que estão lá sem identificação, 100% deles é possível fazer um reconhecimento visual ou não? Tem corpos que já estão em estado avançado, de decomposição? Nem todos é possível. Tem corpos carbonizados, com decomposição avançada e são impossíveis de se reconhecer. Nesses casos é tudo mais difícil, mas ainda assim nós empreendemos esforços para que esses indivíduos sejam identificados, porque isso é necessário para a população. As pessoas precisam ser identificadas. O IML funciona quais horários? O dia de semana, o melhor horário para estar indo até lá, tentando fazer um reconhecimento? 7 dias por semana, 24 horas por dia, o IML não para nunca. Ok, obrigada então pelas informações. Olha, Alexandre, é importante aí ressaltar que 100% dos corpos são de homens e a maioria jovem, tá? Portanto, é sempre indicativo aí de que pode se tratar também de morador de rua ou de pessoas que já tinham perdido o vínculo familiar. Mas isso não se traduz também em 100% dos casos. Por isso que é importante atender esse chamamento. Se você tem algum amigo desaparecido ou familiar,
Pode falar, Alexandre. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria se pudesse esclarecer com o representante do Instituto Médico Legal. E aqueles, se a pessoa não tiver um documento originário aqui no Mato Grosso, se ela tiver uma carteira de identidade, por exemplo, de Minas Gerais, de São Paulo, do estado do Paraná, de Santa Catarina, o papiloscopista, que é o perito responsável pela coleta de impressões digitais, ele consegue também fazer o cruzamento de informações? Existe um banco de dados, né, principalmente juntamente com a Polícia Federal, mas quem vai responder isso melhor, vou chamar novamente aqui o diretor, se caso um corpo estiver lá e é de outro estado, mas tem aí um documento de identificação, existe essa comunicação direta da Politec, da perícia daqui com outro estado? Sim, a diretoria de identificação, ela estabelece contato frequente, contínuo, com todas as diretorias de identificação, os institutos de identificação dos outros estados. E caso a gente tenha o nome da pessoa e as impressões digitais, a gente encaminha para as outras 26 unidades da federação para que seja feita uma procura no banco de dados deles e assim a gente consiga estabelecer a identificação. Porém, a base de dados, ela nos outros estados também é estadual, ela tem alcance limitado. A única base de dados que nós temos que é nacional é a da Polícia Federal, até agora, até este momento. E na Polícia Federal, eles contam com um sistema, inclusive isso existe em alguns estados, automatizado de identificação pela impressão digital. Basta inserir a impressão digital de uma pessoa e essa busca é feita em todo o banco de dados. Se insere uma e se busca em todo o banco de dados até encontrar uma impressão digital idêntica àquela. E aí sim a pessoa está identificada. Mas isso não existe por enquanto aqui no estado do Mato Grosso, há tratativas para conseguirmos isso aqui e a gente consegue com a Polícia Federal. Ok, Alexandre, é importante também a gente explicar aqui que, por exemplo, ninguém reclamou esse corpo e ele foi enterrado. Talvez não seja assim um problema mais grave porque fica, né, todo o histórico desse corpo, o local de enterro, o número do jazigo, ou seja, a família depois pode ir até o local para poder fazer, no caso, mais uma ação. Tá certo, então. Obrigado a Luciana, obrigado também ao nosso entrevistado.